Glória a Deus. Pastor Vinícius só esqueceu de mencionar que há 10 anos atrás eu era muito mais magro. Os meus cabelos ainda eram pretos. E a minha barba também. Era mais pretinha. Mas o tempo passa que a gente nem vê, né? E as criancinhas, essa semana nós tivemos, acho que umas 2 semanas atrás, um dos irmãos que estudaram conosco ali no seminário nos enviou um link com muitas fotos. E eu estava olhando aquelas fotos, os meus filhos bem pequenininhos. Mostrei para minha esposa e disse: olha só, hoje os dois já estão aí quase jovens, né? A Isabela vai fazer 17 anos, o Rafael vai fazer 16 anos, a voz dele já está engrossando. Às vezes ele fala assim: oi pai. Fala: engrossa a voz, rapaz. E ele já tem ali, eles já têm a sua turminha, já saem com a galera da igreja. Todo final de semana eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque ele diz: pai, posso nós sair? Quando vem essa frase já começo a ficar com medo, porque são 2 e a gente tem que pagar para os 2 ainda. Mas graças a Deus, porque isso na vida de filhos é o de menos. Nós queremos vê-los cheios do Espírito Santo, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E para a glória de Deus, os 2 participam ativamente ali do ministério dos kids, dos jovens, estão inseridos na área de louvor, de dança. E para a glória do nome de Jesus, nós estamos felizes com aquilo que Deus tem feito através da vida deles também. Amém, queridos? Eu gosto do salmista quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque para mim, não sei para você, mas para mim este é o grande dia da minha semana. Eu amo quando está chegando perto do final de semana, porque eu vou encontrar os meus irmãos, nós vamos nos reunir e celebrar o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Então, esta palavra é uma verdade na minha vida, e creio que é para o teu coração também. Embora muita gente já pense: poxa, hoje é domingo, amanhã é segunda, já começa a semana. Mas começa cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, cheio do vigor do Senhor, para conquistar e avançar essa semana. Amém, queridos? Eu estava ali à tarde, o pastor Vinícius disse assim: ó, vai lá descansar um pouquinho. A hora que eu tentei deitar, eu tinha uma palavra no meu coração, e o Senhor começou a falar comigo. E o Senhor disse para mim: hoje você vai liberar sobre a igreja profeticamente o tempo kairós da minha vontade. Eu disse: amém, Senhor. Então abra a sua Bíblia ali no livro de Eclesiastes. Livro do Eclesiastes, no capítulo 3. Eu quero ler um pequeno texto, somente o primeiro versículo. Quem achou, diga amém. Eclesiastes capítulo 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Coloque o dedo aí na sua Bíblia, feche os teus olhos, vamos orar. Espírito Santo, obrigado pela tua presença no nosso meio. Nós sabemos que há um rio sendo derramado do teu trono direto a este lugar. Não porque nós merecemos, mas porque é uma promessa de quando 2 ou 3 reunirem-se em seu nome, o Senhor estará e sempre estará presente. Há também a tua palavra liberada aos seus apóstolos, quando disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei. Eu vou clamar ao Pai, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos enviará o Espírito Santo, e Ele estará convosco todos os dias das suas vidas até a consumação do século. Não obstante, o Senhor orientou aqueles homens, e 120 daqueles homens e mulheres aguardaram com expectativa naquele cenáculo em oração a descida do Espírito Santo.
E ao se cumprir o dia de Pentecostes, eles começaram a ouvir um som como de um vento impetuoso. E aquele vento encheu aquele cenáculo, e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em novas línguas. Daquele dia até os dias de hoje e até a consumação do século, o teu Espírito não tem se ausentado das nossas vidas. E nós cremos que a revelação do teu coração, a vida da tua palavra, a zoe do Senhor está presente em nós. Por isso nesta noite nos conduza na tua verdade, na tua verdade revelada, na verdade do teu coração, dos tesouros que estão escondidos no Senhor para liberar sobre a sua igreja. Aqui está a reunião dos santos, Pai. Que a tua palavra encontre lugar nos nossos corações e seja como uma semente a frutificar a 30, a 60 e a 100 por um em nossas vidas. Nós abrimos o nosso coração e o nosso espírito para ouvir a tua voz, para receber a sua palavra e para glorificar o teu santo nome. Toca-nos mais uma vez e jamais seremos os mesmos. Transforma-nos mais uma vez e seremos transformados. Cura-nos mais uma vez e seremos curados e restaurados para a glória do teu santo nome. Senhor, enche-nos com o teu Espírito, com o teu Espírito Santo, e faz-nos cada vez mais parecidos com o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Esse doce Espírito Santo está aqui, queridos. Que presença gloriosa. Esse texto de Eclesiastes, ou o livro de Eclesiastes, foi escrito pelo homem mais sábio que existiu sobre a face da terra. Um homem que pôde experimentar de todas as facetas que a vida pode oferecer, que pôde receber de Deus uma dádiva que homem nenhum ainda tinha recebido, a ponto de receber o louvor do próprio Senhor, dizendo: Salomão, homem nenhum teve, homem nenhum terá a sabedoria que eu derramo sobre você. E Salomão, em dado momento da sua vida, se senta, faz uma avaliação da sua existência, e ele escreve este texto, o qual nós lemos agora. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. E Salomão escreve isso porque ele entende que Deus é um Deus de ciclos, que Deus é um Deus de tempos, que Deus é um Deus organizado, é um Deus que constrói com processos, é um Deus que sabe onde quer chegar, é um Deus que começa pelo começo enxergando o final, é um Deus que sabe que a sua construção, que a sua edificação jamais pode ser abalada. Por isso nós temos passado, presente e futuro. Nós temos o tempo dividido, fracionado em 3 estações. Por isso você pode viver, embora aqui pareça que o verão é uma estação mais predominante, você pode viver as 4 estações do ano. Você pode viver um tempo de verão, de calor. Você pode viver um tempo de inverno, de frio. Você pode viver um tempo de primavera, onde as flores desabrocham. Você também pode viver um tempo de outono, onde as folhas caem e as árvores e as flores se renovam. Deus é um Deus de tempos estabelecidos. Deus é um Deus de temporadas. Por isso nós vemos o processo, por exemplo, da geração ou da gestação de uma criança. Nenhuma criança nasceu adulto, a não ser Adão, obviamente. Adão não era uma criança, Adão era um adulto, nasceu um homem formado. Mas você não vai ver por aí a notícia no jornal dizendo: olha, nasceu uma criança no hospital tal, com 2 metros de altura. É impossível, porque Deus é um Deus de processos. Você pode até olhar para esse irmão do seu lado, que hoje um homem, uma mulher formada, desse tamanho, nasceu também de um embriãozinho, que foi gerado, ovulado dentro do ventre de uma mulher, foi gerado os seus 9 meses, como gostam de dizer as mulheres, 38 semanas. Que a gente nunca entende, né, homens? Eu estou de 17 semanas. Eu não consigo fazer essa conta. Já fala quantos meses logo, que é mais fácil.
É a mesma coisa você perguntar assim: pastor, quantos anos você tem? Olha, eu tenho 2.000 semanas, 343 horas. Não. As mulheres conseguem contar essas semanas, mas sabe por que contam as semanas? Porque entendem tempo. E Deus é um Deus de tempo. Deus é um Deus que organiza o tempo. Todos os dias pela manhã, quando você acordar, querido, você vai abrir a janela da sua casa e estará lá no céu um sol a brilhar. Quando chegar às 6 horas da tarde, 6:30, a lua vai aparecer e o sol vai dar lugar a ela. As estrelas vão aparecer porque o brilho do sol já não está mais nos céus. Porque Deus é um Deus de organização, Deus é um Deus de tempos. E eu gostaria de destacar nesse texto 3 palavras que me chamam a atenção. A primeira palavra que me chama a atenção chama-se tempo. Como eu já disse, tudo tem um tempo. E esse tempo ao qual a Bíblia se refere é o tempo chamado Cronos. Esse tempo Cronos é o tempo que cada homem, cada mulher, cada ser humano tem sobre a face da terra. Cada um de nós tem um tempo. Cada um de nós tem um período estabelecido. Cada um de nós tem um espaço de tempo para desenvolver. Tempo, Cronos, uma palavra que está viva todos os dias das nossas vidas. Quantas vezes você já não parou para conversar com alguém que diz: eu estou sem tempo, ou o tempo está corrido demais? A palavra que mais nós ouvimos em São Paulo nos dias da atualidade é: está mó correria. Está mó correria, todo mundo está correndo contra o tempo. Sabe por quê, queridos? Porque no tempo Cronos nada acontece. Quando estamos no tempo Cronos, nós vivemos a vida natural, nós vivemos aquela coisa caída, da devassidade do pecado, da devastação do pecado. O homem nasce, o homem cresce, o homem trabalha, o homem forma a sua família, o homem morre, acabou o seu tempo. Neste lugar do tempo, não existe nada mais que nós possamos viver. Neste lugar do tempo, nós vamos ver homens se matando, se degladiando, acabando uns com os outros, porque o tempo é feroz, e o tempo vem contra nós e nós nem podemos imaginar. Para alguns o tempo chega levando alguns cabelos embora. Para alguns o tempo chega branqueando os seus pelos. Para alguns o tempo chega engordando um pouquinho a barriga. Para alguns o tempo chega com marcas no seu rosto, no seu corpo. Uma coisa é certa: o tempo chega. E o tempo existe para cada um de nós. Por isso o apóstolo vai dizer: quando eu era menino, eu pensava como menino, mas agora eu sou um homem, e eu amadureci na minha mentalidade. Eu passei a entender que o tempo também é meu amigo, porque o tempo me faz amadurecer. O tempo, queridos, é uma coisa boa, é uma coisa interessante, mas eu e você não podemos viver no tempo, porque a segunda palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês está neste texto, significa tempo determinado. Eu gostaria de chamar esse tempo determinado como temporada. Por quê, pastor? Porque no tempo determinado é um período de tempo específico e sobrenatural, marcado por eventos sobrenaturais. Diferente do tempo, o tempo determinado é quando o tempo de Deus invade o nosso tempo e realiza coisas extraordinárias. Você está me entendendo? O Kairos de Deus, ele vai invadir o nosso tempo natural e ele vai mudar realidades. Quando o Kairos de Deus invade o nosso tempo, este tempo natural não consegue permanecer a mesma coisa. Aqui no tempo Kairos, algo acontece. Aqui no tempo Kairos, Deus se move. Aqui no tempo Kairos, nós vemos sinais, prodígios e maravilhas. Aqui no tempo Kairos, nós vemos milagres acontecer. Foi para isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, porque eu vim liberar sobre você esse tempo de Deus na sua vida.
Sabe por quê, queridos? Deus não vive no tempo. Embora Deus seja um Deus de tempos, Deus não vive dentro do tempo. A palavra de Deus diz que Ele pode visitar até 1000 gerações. A palavra de Deus diz que Deus pode visitar o nosso passado, o nosso futuro. Deus é um Deus atemporal. Então, quando Deus interfere no nosso tempo, acontece algo sobrenatural. Por isso, quando Jesus pisa nessa terra e Ele começa a liberar as primeiras frases do seu ministério, Ele diz: ei, é chegado o reino de Deus. Sabe, queridos, não houve maior milagre do que esse. Muitos de nós, se eu perguntasse a você e diria qual foi o maior milagre que Jesus pôde realizar na face da terra, talvez você pensasse: foi quando Ele multiplicou os pães e peixes? Foi quando Ele curou aquele cego de nascença? Ou foi quando Ele curou aquele paralítico que estava marginal? Talvez você pode dizer: foi quando Ele andou sobre as águas, porque ali foi algo sobrenatural. Foi quando Ele acalmou a tempestade. Sabe qual foi o maior milagre de Jesus? Estabelecer algo que nunca havia acontecido na terra: o reino celestial. Sabe por quê, queridos, é o maior milagre? Porque a cura, os sinais, o acalmar o vento, o andar sobre as águas, ele só foi possível porque o império foi expulso daquele lugar. Quando Jesus diz: é chegado o reino de Deus, Ele diz: eu estou vencendo o império das trevas. Quando Ele diz: é chegado o reino dos céus, Ele diz: agora a atmosfera do céu vai invadir este lugar. Agora vocês poderão ser reconciliados e salvos. Agora vocês poderão ser curados das suas enfermidades. Quando o reino dos céus começa a invadir a terra, Ele não está dizendo outra coisa senão: agora Deus passa a governar esse lugar que outrora era governado por outro Deus. É chegado o reino dos céus, o tempo de Deus entrando no nosso tempo. Eu imagino Jesus quando ia realizar aqueles milagres. Eu gosto de pensar que quando Jesus ia enfrentar, por exemplo, alguém enfermo, imagino que o tempo parava. O tempo de Deus invadia o tempo. O reino de Deus era manifesto na vida daquela pessoa, e então o tempo era liberado outra vez. Sabe por quê, queridos? Porque no tempo natural nada acontece, mas no tempo de Deus tudo é possível. Eu disse que no tempo de Deus tudo é possível. E quando Jesus ele entra nesta realidade natural, Jesus não está vivendo a realidade natural. Jesus consegue separar aquilo que era o princípio natural do tempo, mas entender quando o tempo de Deus chegava para realizar coisas. Jesus gastava o seu tempo entendendo o tempo de Deus. Se você entender o que eu estou falando nessa noite, querido, eu garanto a você que você vai sair daqui e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque há um tempo de Deus liberado sobre a tua vida nessa noite. Sabe, querido, neste tempo, quando nós estamos neste tempo, nada sobrenatural acontece. Mas quando eu entro nesta temporada, o sobrenatural se torna uma coisa normal. Diga amém. Nós passamos a viver o sobrenatural como se fosse o tempo normal. Quando nós entendemos que a temporada alcançou as nossas vidas, essa chave foi acessada, foi destravado sobre nós, o sobrenatural passa a ser uma coisa normal. Por isso Jesus saía por aí curando enfermos, porque Ele entendeu: olha, eu agora acessei um tempo diferente. Jesus viveu 30 anos dentro de um tempo natural.
Mas quando ele startou a sua temporada aos 30 anos, os 3 anos e meio praticamente que Jesus viveu sobre a face da terra, foram dias de operações sobrenaturais. Foram dias aonde o sobrenatural do céu invadiu a terra e começou a se tornar uma realidade. Na temporada, queridos, ou no tempo Kairos de Deus, ou no tempo determinado, o sobrenatural se torna natural. Diga amém. Quem quer viver coisas sobrenaturais, diga amém. Isso é para mim, isso é para você. Eu não estou falando de algo que está longe. Jesus mesmo com a sua boca disse: vocês farão as obras que eu faço e as farão maiores. Sabe por quê? Porque o mesmo poder que habita em mim hoje vai habitar em vocês daqui a um tempo. E este poder, esse dunamis de Deus, que pode ressuscitar Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder que opera em mim e na tua vida nesses dias. Diga amém. E tem uma terceira palavra que me chama a atenção nesse texto, chamada propósito. Eu falei sobre o tempo, eu falei sobre o tempo determinado, e gostaria de falar sobre o propósito. O que é o propósito? O propósito é a intenção original pela qual algo ou alguém foi criado. Eu conversava com o pastor Vinícius na sua casa e dizia para ele: se a geladeira quiser cozinhar um alimento, ela não vai conseguir. Mas pastor, que comparação mais boba. Ou se um fogão quiser refrigerar um alimento, ele também não vai conseguir. A não ser que alguém invente, ou que já haja em algum lugar dessa terra, uma espécie de fogão geladeira que faça as duas coisas. Eu ainda não tenho conhecimento. Mas até onde eu sei, queridos, a geladeira serve para quê? Pode falar, não precisa ficar com medo não. A não ser que a sua geladeira faça outras coisas, que hoje em dia dá até para acreditar, né? A geladeira, se ela não servir para refrigerar um alimento, sabe o que você tem que fazer? Jogar fora. Porque ela não está cumprindo o propósito da sua existência. Por isso a palavra propósito é a intenção original pela qual algo ou alguém foi criado. Eu poderia usar inúmeros exemplos aqui para você. Como por exemplo, se eu quiser usar um violão para bater um prego, obviamente não usaria o meu, usaria o da pastora Carol. Ele não foi criado para isso. O que eu estou querendo dizer, querido, é que há um propósito sobre a tua vida, e você precisa saber o propósito pelo qual você existe. Se você pensar que você está nessa vida, falamos ontem sobre isso, por acaso, porque o seu pai e a sua mãe tiveram uma noite de relação sexual e de repente você apareceu no meio dessa terra, você não está cumprindo aquilo pelo qual você existe. Quando Deus decidiu criar a sua vida, meu irmão, havia uma intenção original no coração de Deus. Escuta o que eu vou te dizer. O propósito não existe pela tua causa, mas você existe por causa do propósito. Porque Deus é um Deus de propósitos. Deus não se engana, querido. Ah não, mas era para nascer aquela outra criança e de repente aconteceu alguma coisa. Não, era para nascer você mesmo. Porque Deus tem uma intenção original com relação à tua vida. Todos nós temos um propósito, porque Deus não cria nada sem propósito. E se você está neste lugar, nessa noite, se você está aqui, Vivinho da Silva, é porque você tem um propósito. O detalhe que nós precisamos entender é que o nosso propósito sempre está conectado à nossa temporada. Eu vou repetir. O nosso propósito sempre está conectado com esse tempo Kairos de Deus. Porque as temporadas de Deus, elas são dadas de acordo com o nosso propósito. Por Deus ser um Deus de propósito, Deus não é um Deus que desperdiça
as suas coisas, os seus tesouros. Se você não estiver conectado a um propósito, as temporadas de Deus são retidas. Ouça, eu estou falando com alguém aqui nessa noite. Você pode estar falando: Deus, não acontece nada. Deus, não está acontecendo nada. Você precisa refletir, entender dentro de você mesmo se você está no teu propósito. Porque as temporadas de Deus só são dadas de acordo com o seu propósito. Elas não são dadas separadas. Veja bem, queridos, Deus não é um Deus que está ali querendo se divertir com os seus poderes. Eu me lembro de um desenho, não sei, eu acho que os mais antigos aqui vão recordar. Era a figura de Deus ou de Zeus, não sei. Ficava sentado lá no trono com uns rainhos assim na mão, jogando. Vocês lembram disso? Lembra? Eu sei que lembra, não esconde não. Lembra, Carlos? Que desenho que era esse? Eu também não lembro, também não importa. Queridos, Deus não é um cara que fica ali tentando encontrar o que fazer. Muita gente imagina o céu com um monte de anjinho tocando harpa para lá e para cá. O que você vai fazer, Deus? Eu vou dar uma passeada na nuvem hoje, vou ver como é que está o clima lá fora. Não, Deus é um Deus de propósitos. Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está edificando o seu reino. Jesus disse isso, Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Que Deus é um Deus de trabalho, é um Deus de propósito, é um Deus de produção. E sabe, queridos, muitas vezes eu e você estamos desconectados com o nosso propósito. Por isso, não acontece nada na nossa vida. Estamos vivendo num tempo natural, porque o Kairos de Deus, ele sempre chega com um objetivo bem estabelecido. Falei e vou repetir: Jesus viveu seus 30 anos como um homem comum. Ninguém tinha ouvido falar de Jesus. Jesus não tinha realizado absolutamente nada. A Bíblia vai relatar somente aos 12 anos, quando ele está sentado ali nas escadarias do templo em Jerusalém, conversando com aqueles fariseus, os conhecedores. Mas a Bíblia não relata mais nada da vida de Jesus, nem sequer das obras das suas mãos, como um carpinteiro, ou como originalmente conhecido, um pedreiro. Mas quando dá 30 anos, e nós estávamos conversando, ele está num casamento em Caná da Galileia, e alguém diz assim: ei, acabou o vinho. E Maria, mãe de Jesus, diz assim: Jesus, eu sei quem você é, faz alguma coisa aí. O que Jesus responde para ela, queridos? Sabe por quê, queridos? Porque Jesus estava esperando o Kairos se manifestar. Se Jesus tentasse resolver a coisa no tempo natural, ele sairia de lá envergonhado. Ele está dizendo assim: mãe, espera só um pouquinho que eu estou vendo chegar. Mãe, espera só um pouquinho que o negócio está começando a acontecer. Eu estou percebendo uma movimentação, mãe. Vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. E de repente lá do céu ele percebe: chegou! Agora sim chegou a minha hora. Quanto tempo foi isso, pastor? Não sei se minutos, se horas. Eu só sei que Jesus disse assim: enquanto o Kairos não se apresentar para mim, eu não posso me mover no natural. Sabe por quê? Não é na força do meu braço. Deixa eu dizer algo para você, querido. Quando o Kairos de Deus se apresenta na tua vida, você só surfa nas ondas do Espírito. Não é você. Não é você. Não é você. Oh, quando é liberado esse tempo de Deus nas nossas vidas, você pode dizer para a água: se transforma em vinho. É nessa hora que Deus começa a mudar a nossa vida, irmãos. É nessa hora que você começa a ver coisas extraordinárias acontecendo. Às vezes você está ali lutando com as suas próprias forças dentro do teu casamento, e diz: eu não consigo mais, eu não aguento mais, eu não posso mais. Porque nós somos assim, nós somos falíveis, nós somos
seres humanos limitados, nós somos pecadores, nós temos a nossa alma que nos acompanha dia após dia. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. Deixa o Kairos de Deus ser liberado sobre a tua vida. Sabe aquele ente querido que você tem orado há tempos e está enfermo? É tempo de entender o Kairos de Deus e levantar esse sujeito daquele lugar. É tempo da igreja começar a vencer os cânceres da vida. É tempo da igreja se posicionar onde há um morto e ressuscitar esse morto. Porque aquele Deus que agiu no passado não está morto nos dias de hoje. Ele continua vivo, ativo e ativado pelo Espírito Santo no meio da sua igreja. Nós estamos cansados de ver uma igreja apática que não tem coragem de expulsar um demônio. Porque não entende o tempo de Deus, não entende a liberação do poder de Deus, não entende nada. É 3h da manhã, pastor. Toca o telefone. Pastor, pelo amor de Deus, vem expulsar um demônio aqui. Meu filho, abre a sua boca com autoridade e diga: ei, meu irmão. Meu irmão não é meu irmão. Ei, rapaz, você já durou tempo demais nesse lugar. É hora de você cair fora. Nós temos o poder do Espírito por causa do tempo de Deus liberado. É tempo de você assumir a sua identidade em Deus, querido, e não ficar mais na sua síndrome de rádio. Ó céus, ó terra, tudo dá errado para a minha vida. Quem dera eu nascesse filho do Silvio Santos, estava tudo resolvido. Ei, você não nasceu filho do Silvio Santos porque Deus não quis que você nascesse filho do Silvio Santos. Porque quem você é importante para Deus da maneira que você é. É tempo dos pais olharem para os filhos que dizem assim: pai, estou com dor de cabeça. Vou pegar um remedinho para você. Eu vou pegar um remedinho que nada. Eu vou pôr a mão na sua cabeça e você vai ser curado. Eu tenho horror a remédio, queridos. Eu não sou contra os remédios. Eu sou a favor da medicina, eu sou a favor dos médicos. Mas é tempo de nós nos levantarmos como primeira opção, crer no poder do Espírito Santo entregue a nós. Tempo atrás, uma família da igreja que teve um filho, por erro médico a criança veio a óbito. E aquela criança, ela, em dias de nascido ali, nós fomos chamados para aquele velório, enterro. E eu estava ali aos pés daquele caixãozinho desse tamanho, chorando e dizendo: Senhor, salva-nos da nossa incredulidade. Nós tínhamos que chegar aqui, botar a mão nessa criança e dizer: volta. Aí você diz: e a vontade de Deus, pastor? A vontade de Deus é dar vida e vida em abundância. Quando eu olhei para o desespero daqueles pais, eu disse: meu Deus, nós não podemos mais viver essa apatia no Evangelho. O Senhor colocou a mão no esquife daquela viúva de Naim, e aquele menino recobrou a sua vida. E confesso para vocês, irmãos, que eu orei ali o tempo todo que eu estive. Eu pedi para aquela mãe se podia abrir aquele caixãozinho desse tamanho. E ela falou: você pode abrir, eu não gostaria de ver. O tempo todo eu fiquei debruçado e chorando diante de Deus, dizendo: Deus, esse poder é para nós. Essa verdade é para nós, igreja. Sabe quando diz: as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja? Não está falando de defesa, irmãos, está falando de ataque. Está falando de uma igreja ativa, não passiva. Está falando de uma igreja que vai para o confronto, não uma igreja que fica esperando o diabo. O que ele vai fazer agora? Não, ele até tenta rugir como um leão, mas o leão está conosco.
portas do inferno não prevalecerão. Qual é a verdade disso para mim, Senhor? Eu vou ficar esperando o diabo devastar minha família? Não, eu vou para cima. Eu vou para o joelho, eu vou para a oração, eu vou para o jejum, eu vou buscar o Senhor e dizer assim: diabo, aqui você não vai tocar. Nós não podemos mais ficar com essa cara de quem está assustado, esperando aquele desgraçado aparecer e fazer alguma coisa outra vez. Não, queridos, Jesus chegou e disse assim: agora eu começo a estabelecer o reino. Ei, rapaz, até agora você governou, mas a partir de agora pode pegar as suas tralhas e começar a dar o fora. Por isso, quando Jesus começava a chegar nos lugares, os demônios já se alvoroçavam e diziam: ei, o que eu tenho com você? Porque eles sabiam que uma coisa ia acontecer: perdeu o playboy. Isso é real, é uma realidade para nós. Infelizmente, queridos, aquela criança não ressuscitou. Mas posso dizer uma coisa para vocês: eu não vou deixar de orar. Eu não vou deixar de crer que Deus vai fazer. Uma hora Deus vai fazer. Uma hora eu vou acessar esse lugar. Uma hora vai acontecer. Outras coisas que já aconteceram, e nós vimos o poder de Deus, porque é o poder de Deus dentro do seu tempo estabelecido. De ligações que eu já recebi, e pastor, vem cá por favor, em nome de Jesus, alguma coisa está errada na minha casa. E quando eu chegar no portão daquela casa, os demônios começarem a gritar lá de dentro: o que é que você está fazendo aqui? Vai embora, porque não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o tempo de Deus liberado sobre as nossas vidas. É o tempo da igreja crer nessa verdade. Sabe, querido, Jesus só necessitou de uma temporada. Só de uma. Dos 30 aos 33 anos, Ele realizou grandes coisas. E deixa eu dizer uma coisa para você: não importa a tua idade. Você pode parar e dizer assim: tá bom, passou muito legal, mas isso não é para mim, meu tempo já passou. Ou talvez você pode olhar e dizer: não, pastor, eu estou começando ainda nesse negócio, ainda uma hora vai acontecer. Deixa eu dizer para você: isso é para a tua vida, meu irmão. Isso é para a tua vida que está aqui hoje. E outra coisa, não importa o que você esteja passando, porque às vezes nós olhamos para aquilo que nós estamos vivendo e nós queremos a lei do merecimento, queremos merecer esse negócio. Nunca foi por merecimento. Nenhum homem na face da terra, por mais devoto que ele seja a Deus, ele não será um pecador como nós somos. A ponto de Tiago dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas quando ele orou, choveu por 3 anos e meio. E quando ele orou outra vez, aliás, o contrário, quando ele orou não choveu por 3 anos e meio. Quando ele orou outra vez, choveu. Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você, mas que orou, entendeu o Kairos de Deus e liberou sobre a terra o ambiente celestial, querido. Mas a temporada, ela vai acontecer junto com um propósito, sabe por quê? Para trazer organização para a nossa vida. O poder na vida de um homem desorganizado corrompe. Note que Deus não nos deu poder e autoridade para engrandecer o nosso nome. O poder e a autoridade que Deus liberou sobre as nossas vidas é para estabelecer o seu reino sobre a terra até que Ele venha. E podem existir várias temporadas no seu propósito. Você pode viver um propósito com muitas temporadas, mas toda temporada, todo tempo determinado só vai acontecer conforme o teu propósito. Não vai acontecer separado disso. Se não há propósito, não há temporada. Alguém disse para mim outro dia, eu não sei se a Mega Sena lá foi 30 milhões, é isso? Alguém disse para mim: nossa, se eu ganhasse esse dinheiro. Eu parei e disse: eu não sei o que eu faria. A pessoa: eu sei o que eu faria. O que é que você faria?
compraria uma casa, mas você precisa de 30 milhões para isso, precisa? Por que é que Deus vai te dar 30 milhões se você não tem um projeto para 30 milhões? Por que é que Deus vai liberar poder sobre a sua vida se você não tem um propósito com o poder? É por isso que nós corremos atrás do vento, porque a gente não sabe para onde está indo. Pergunte para qualquer pessoa quais são os planos de vida que você tem, qual é o chamado que Deus tem sobre a sua vida e como você está construindo isso. A resposta que você vai ouvir é: não sei. Por que é que Deus vai liberar uma temporada, pastor, se não há propósito para isso? Deixa eu dar um exemplo. Se a verdade e amor não tiver no coração ganhar esta cidade de Prudente para Jesus, por que é que Deus vai liberar esse tempo de salvação? Deus não quer encher igreja, queridos. Deus quer encher pessoas. Não, diga amém. Deus não quer salvar igrejas, Deus quer salvar almas. Se você não tem no coração salvar almas, para que Deus vai encher essa igreja? É por isso que o céu vai estar lotado de pessoas, porque Deus ama pessoas. Deus podia se contentar só com os anjos, estava muito bom. Mas Ele decide criar você, meu irmão. E sabe qual é o propósito? O propósito é que você chegue lá. Aleluia, aleluia. Não há temporada sem propósito, meu irmão. Muita gente chega para mim e diz assim: pastor, eu queria aprender música como você. Minha primeira pergunta é: para quê? Você quer gravar um CD e ficar conhecido? Quando nós gravamos o nosso CD em 2012, eu sentei com todos os músicos e disse: olha, se o teu propósito é ganhar dinheiro, ficar famoso, viajar o mundo tocando, fazendo shows por aí, você pode parar agora. Porque o nosso propósito é edificar a igreja. Deus nos deu uma palavra e nós vamos ser fiel a essa palavra. Deus disse para mim: eu estou levantando vocês para destronar os usurpadores. Teve muitos lugares que a gente pagou do nosso bolso para estar, porque a gente entendeu o propósito. Sabe, queridos, só que Deus também permite que a aprovação venha ao nosso coração. Quando logo no início do lançamento do CD nós começamos a vender muitos CDs. E deixa eu dizer algo para os irmãos. Sabe quantos reais desses CDs eu recebi? Nenhum real. Todo o dinheiro de venda de CD foi para projetos missionários. Porque nós não temos talentos e dons para usurpar aquilo que não é nosso. E quando logo em seguida começamos a viajar por muitas cidades do Brasil, começaram as propostas de gravadoras. Graça Music, Line Records, inclusive meu Deus, como que é? Universal Music. Nós estamos agora começando um selo gospel e queríamos convidar vocês. A galerinha ficou toda empolgada. Ah, é? Eu falei assim: desculpa, não é isso que nós estamos buscando.
Não foi para isso que Deus nos levantou. Eu não nasci para servir agenda de gravadora. Eu não nasci para usar roupa que gravadora quer que eu use. Eu não nasci para fazer música conforme a gravadora quer que eu faça. Eu não nasci para ser comercial. Eu nasci para glorificar Jesus. E sabe, queridos, muitos deles tiveram dificuldades de entender e aceitar isso. Eu tive dificuldade nenhuma, porque eu não estava atrás de sucesso, eu estava atrás de propósito. Aleluia, aleluia. Por isso eu e você precisamos conhecer o nosso propósito. Eu já estou terminando. Mas você pode dizer: pastor, eu ainda não conheço o meu propósito. Querido, se você não conhece o teu propósito específico, sirva no propósito geral. Qual é o propósito geral, pastor? Salvar vidas, orar, servir na igreja, semear. Eu não sei qual é o meu propósito geral, mas também não levanta da cadeira para fazer nada. Sabe quando Deus vai te mostrar o teu propósito? Nunca. Se você não tem capacidade de amar o que Deus ama, Ele nunca vai te dar um tesouro. Olha, já estou aqui há 3 anos nessa igreja. O que você faz, meu irmão? Não, estou sentado aqui. Deus nunca vai te dar um propósito específico antes de você participar de um propósito geral. Só depois de nós valorizarmos aquilo que Deus valoriza, é que Deus vai entregar para nós o propósito que Ele tem. Nenhum homem, não se engane, nenhum homem começou vivendo um propósito específico. São anos e anos e anos trabalhando para Deus, amando a sua obra, amando o que Ele ama, para então Deus começar a desvendar, descortinar sobre a tua vida. Porque no fundo, nós sempre estamos à busca daquilo que vai nos beneficiar. Deus está dizendo: você quer o seu propósito? Você quer saber o seu propósito? Sirva no propósito geral. Fale de Jesus para as vidas. Encoste aqui no pastor, na pastora, e diga: pastor, o que tem para fazer aí? Como é que eu posso ajudar nesse lugar? Como é que nós vamos ganhar por dentro para Jesus? Pastor, conta comigo. Eu estou junto contigo nessa visão, nesse propósito. Eu vou dizer para você, querido, em pouco tempo Deus vai revelar para você o propósito específico. Não tem mágica. Você não vai acordar um dia iluminado pelo Espírito Santo e dizer: olha, eu nasci para ir para a África, enquanto você não aprender a amar o seu vizinho. Eu disse que Deus era um Deus de processo. Deus jamais vai dar um carro para um menor desabilitado. Está entendendo? Meu filho tem 16, vai fazer 16 anos, diz assim: pai, eu quero um carro. Não vou te dar. Por quê, pai? É simples, você não está habilitado, você não pode. O que eu tenho que fazer, pai? Ajuda em casa. Seja um bom filho, seja um bom aluno, seja um bom irmão. Sirva no propósito geral da sua casa. Lave uma louça, arrume o seu quarto. Quando você entrar no carro do papai, não deixa lixo jogado. Aí quando você tiver os seus 18 anos e for habilitado, aí você ganha o seu carro. Amém ou não amém, queridos? Não é assim que funciona? E por que Deus vai dar um carro para quem não tem habilitação? Fala para mim. Se bem que aconteceu na nossa igreja, rapaz. Tinha um irmão lá que estava orando por um carro e não tinha habilitação. Ele não ganhou um carro? E Deus, o Senhor inverteu o processo aí. Mas eu também fiquei muito feliz. Mas Deus ordenou para todos nós, irmãos, servir. O primeiro propósito da nossa vida é servir. Nós existimos para isso. Servir a Deus, servir aos irmãos, servir à igreja. Por quê? Porque toda temporada fora do propósito será abortada. E agora eu quero caminhar para o final dizendo: como é que você entra nesse tempo? Como é que eu entro nesse tempo do Kairos de Deus, pastor? Eu ouvi esse negócio, agora eu estou animado para entrar nesse negócio. A primeira coisa que você precisa ter é um coração sarado. Precisa ter um coração curado. Nós lemos isso ontem, mas eu quero ler, faço questão de ler Gênesis 45.
A partir do versículo 4 disse assim: disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora pois não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós quem me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Que coisa linda. José não ficou maquinando lá raivinha com os irmãos. E o que mais você vê na igreja hoje é: pastor, estou chateado. Por quê, meu irmão? Porque outro irmão lá passou por mim e nem me cumprimentou. Pastor, vou sair da igreja. Por quê, meu irmão? Porque eu pedi para você cantar aquela música no louvor, você não cantou. Uma vez teve uma irmã que chegou para mim e disse assim: pastor, eu poderia te pedir um favor? Eu falei: pode, ué. Hoje é meu aniversário, toca aquela música para mim. Eu falei: minha irmã, eu amo muito a tua vida e até te dou os parabéns, mas enquanto eu existir, o meu louvor será para uma única pessoa. Se você fizer um bolinho na tua festa de aniversário, até canta uma música, mas no meu culto ao Senhor, você me perdoa, eu só vou cantar para Ele. E tem tanta gente chateada, morta no seu propósito. Tem tantos líderes sentados, mortos, paralisados, porque se frustraram, se chatearam, se magoaram, se decepcionaram. Querido, não falando nada novo não, eu também já passei por isso. Mas o que Deus precisa de mim e de você, para você entrar nessa temporada, é de um coração curado, um coração sarado. Você tem que entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E se você chegou até aqui dessa maneira, é porque Deus te trouxe por causa de um propósito. Olha só, meus irmãos, não foram vocês que me venderam. Antes Deus me trouxe para cá para me tornar governador e pai da casa de Faraó, para o povo não passar fome. É claro. Quem iria saber isso antes disso acontecer? Só Deus. A primeira coisa que eu e você precisamos ter é um coração sarado. Sabe, queridos, Deus primeiro muda o meu e o teu coração, para depois permitirmos o entrar numa temporada. Porque se há algo em meu coração, se há algo no teu coração, nós não conseguimos acessar esse lugar. Deixa Deus curar o teu coração hoje. O Espírito Santo sabe exatamente o que você precisa. Libera isso aí. Libera, meu irmão, libera. Deixa para trás o que passou. É tempo de coisas novas. É tempo de uma grande manifestação do poder de Deus. Para de pensar nessas coisas bestas. Libera o teu coração. Fecha teu olho e diz assim: Senhor, eu libero o meu coração. Diga, eu libero o meu coração. Sonda o meu coração e vê o que precisa ser mudado. Sonda o meu coração e vê o que precisa ser liberado, Senhor, nessa noite, por favor. Libera o meu coração. Eu libero para o Senhor operar em minha vida, para liberar sobre mim esse tempo determinado. Ah, Deus, me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo, rumo à soberana vocação que o Senhor tem sobre a minha vida. Libera, querido. Libera esse passado, libera. Ah, Deus vai fazer grandes coisas através da tua vida. Aleluia, aleluia. A segunda coisa que eu e você precisamos fazer para entrar nessa temporada é esvaziar-se.
Sabe, queridos, enquanto esse copo estiver cheio, eu não posso enchê-lo de nada. Enquanto nós estivermos cheios de nós mesmos, Deus não pode nos encher do seu Espírito. Lá em Lucas 9, 23, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. A segunda atitude que eu e você precisamos ter para entrar nesta temporada, nesse tempo determinado, é esvaziar-se, é negar-me a mim mesmo, é não questionar a Deus no que diz respeito a Senhor, todo esse tempo e nada aconteceu. Não, mas dizer o que Davi disse: Senhor, quem sou eu? E quem é o meu povo? Para o Senhor nos dar tantas coisas, para nós chegarmos até aqui e podemos devolver ao Senhor aquilo que o Senhor mesmo nos deu. É tempo de esvaziar-se, querido. Deixe esse orgulho para lá. Outro dia alguém chegou em mim e disse: nossa, você é muito diferente do que eu pensei. Eu falei: é mesmo? Eu ouvi o seu CD, aí eu ouvi você cantando no CD, aí eu te imaginei diferente. Aí quando eu cheguei aqui eu te vi, eu falei: desculpa, mas esse sou eu mesmo. Eu não posso fazer nada se eu te desagradei. Eu imaginei você mais alto, mais... Prazer, esse sou eu. O que importa como eu sou, o que eu deixo de ser? Não importa, queridos, negue-se a si mesmo. Aí, para acabar aquela conversa, diz assim: você foi abençoado com o CD? Ah, fui muito. Então, amém, glória a Deus. Negue-se a si mesmo. O irmão chegou e falou assim: não gostei da tua oração. Desculpa, eu oro a Deus, não a você. Quem tem gostado da minha oração é Deus. Não é isso? Não importa se gostou ou não gostou. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Amém, gente? Amém? A gente precisa entender isso. Negue-se a si mesmo. Nós estamos operando, nós estamos trabalhando a causa de Cristo. É isso aí. Vamos fazer o que nós temos de melhor, mas na hora da glória, deixa para Deus. A sua glória Ele não divide com ninguém, isso que a palavra diz. A terceira atitude que nós temos que ter é ser aprovado. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Eu amo esse texto, porque ele vai falar sobre algo que a gente vive no dia a dia. Feliz é o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque a aprovação vem para nos provar, mas vem para nos fazer aprovados diante de Deus. E depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Sabe o que acontece, querido? O final de cada temporada vai ser coroado com uma prova, porque Deus quer te levar a um outro nível, uma nova temporada. Sempre que a gente queria passar de ano no nosso colegial, o que acontecia? Uma provinha para a gente ver se a gente tinha entendido. Então Deus sempre nos prova no final da temporada para saber se o nosso coração está alinhado, se a gente está no lugar certo. Se você está sendo provado nessa hora, é porque Deus quer te levar a uma nova temporada. Guarde isso no teu coração. E a última coisa que a gente precisa ter para encerrar de verdade: atitudes são conexões estratégicas. Deus te uniu a pessoas por um propósito, querido. Se você está conectado a esta casa, verdade e amor,
é porque isso é uma conexão estratégica para você viver uma temporada. Se você está conectado a outros ministérios, a outro ministério dessa cidade, líderes, pastores que aqui podem estar, ou membros de outras igrejas, você está conectado àquele lugar, porque isso é uma conexão estratégica para Deus liberar sobre a sua vida. Esther 4,14 diz assim, é Mordecai, o Mardoqueu falando para Esther: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe, ouça isso, quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? Esther não chegou à posição de rainha por acaso. Havia novamente uma intenção de Deus de livrar o seu povo de ser morto pelo rei Assuero. Sabe, queridos, conexões estratégicas, poderia falar de muitos outros aqui, de Davi, por exemplo, quando Jonatas diz assim: olha, eu sou filho de Saul, por direito eu poderia assumir o trono de meu pai, mas eu entendo que a unção está sobre a tua vida, eu entendo que você é o escolhido. Conexões estratégicas. Se Jonatas não tivesse partilhado ou compartilhado com Davi aquele momento, certamente Davi teria sido morto por Saul, e ele não tinha alcançado o projeto que Deus tinha para a vida dele. Muitas vezes Jonatas falou: olha, meu pai vai vir por aqui para te pegar, corre pelo outro lado. Ele foi protegido pela conexão estratégica. Quem sabe não foi para este tempo que Deus te conectou a essa pessoa. Quem sabe não foi para este tempo que Deus te conectou a esse ministério. Quem sabe não foi para este tempo que Deus te conectou a essa liderança. Sabe para quê, querido? Para liberar essa temporada sobre a tua vida. Amém? Porque a mudança de temporada, ela sempre está conectada a outras pessoas. Deus nunca edifica nada por uma única pessoa. Vamos colocar em pé.